penúltima ronda do Campeonato Nacional de Velocidade e a terceira visita ao circuito do Estoril. Depois de 2 jornadas em Portimão, o regresso ao asfalto do Estoril era a última jornada para a classe Super Sport 300, já que teve uma ronda dupla quando da visita do Mundial de Superbike à pista junto a Cascais. À chegada a esta penúltima jornada nessa classe, 15 pontos separavam Dinis Borges de Tomás Alonso. Bastava a Tomás Alonso 10 pontos, no caso de vitória de Dinis Borges, e no que toca à classe rainha, nas Superbike, Romeu Leite chegava aqui com 20 pontos de vantagem em relação ao segundo classificado. Foi um fim de semana de muito calor e com ausência de vento e com o regresso aguardado do público ao paddock, o que deu outra animação aos bastidores da competição. Os primeiros pilotos a entrar em ação, os das classes Superstock 600, a partilhar a pista com a classe rainha de Superbike. 4 pilotos em pista, o algarvio Ricardo Silva fez 4º lugar. Bem distanciado dos primeiros lugares, o terceiro foi de Paulo Leite, que ainda assim rodou distante de Pedro Fragoso. Pedro Fragoso sempre a disputar com Vasco Estorrado a primeira posição, pouco menos de 5 segundos separaram os pilotos. Pedro Fragoso corre em Yamaha, Vasco Estorrado em Kawasaki, e foi ele o vencedor desta primeira corrida. A ausência notada na classe rainha da competição, a de Ivo Lopes, o ainda campeão em título, não correu aqui no circuito do Estoril. Deixava então uma grande oportunidade para Romeu Leite conseguir sagrar-se campeão. Tiago Cleto, por problemas da sua máquina, não chegou ao fim. Apenas 5 pilotos a cortarem a meta no final. Mário Alves foi o 5º. E Ricardo Lopes andou a discutir o 3º lugar com Tiago Pires. 1/10 de segundo separou os 2 pilotos. Ricardo Lopes ficou na 4ª posição. O piloto que ainda está às contas com uma lesão. E Tiago Pires ficou na 3ª posição, conseguiu o último lugar de pódio e foi a primeira vez que Tiago Pires conseguiu pisar o pódio do Campeonato Nacional de Velocidade. Um outro Tiago Morgado esteve sempre no encalce de Romeu Leite, mas ainda a uma distância considerável. Mais de 18 segundos separaram o primeiro do segundo classificados. Tiago Morgado foi segundo classificado e Romeu Leite começou logo a avançar no terreno, a quando da partida, de resto, ele conseguiu a pole para as 2 corridas, chegou-se à frente e assim se manteve até cortar a meta nesta primeira corrida aqui no Estoril. Correu bem, consegui arrancar, fui para a frente, consegui abrir uma distânciazinha para o segundo classificado e depois tentei gerir. É sempre difícil, toda a gente é muito forte. Mas felizmente correu bem, era este o objetivo que tinha e conseguimos cumpri-lo. O jogo só acaba no final, portanto até a bandeira de xadrez está tudo em aberto e só tenho que trabalhar amanhã para a próxima corrida e não quero pensar em mais nada. Bem preenchida a grelha de partida para o troféu século XX, Taça Luís Carreira, também para o troféu Z-Cup e Tuono Cup das Kawasaki e Aprilia, respectivamente. Na Taça Luís Carreira, nas LC Supersport, Luís Belchior foi o vencedor. Deixou para trás André Capitão, na 2ª posição, Manuel Branquinho no 3º lugar e Márcio Silva na 4ª posição. Em Superbike R, o único piloto participante, Augusto Machado. 4 pilotos na classe Superbike da Taça Luís Carreira. Nelson Saldanha fez 4º lugar, Bruno Silva foi 3º, Pedro Dias o 2º e Afonso Cruz venceu a primeira corrida nesta classe. O único representante da classe Open Air foi Bernardo Vilar. E quanto às Open, 4ª posição para Fernando Mercier. Na 3ª posição, Alex Laranjeira. E Carlos Pinheiro, que ainda continuava à frente do campeonato, ficou atrás de João Curva. Quase 18 segundos de diferença, uma boa prova para João Curva, que viria a vencer esta primeira corrida e assim a encurtar distâncias para o atual líder do troféu. Quanto às máquinas nipónicas no troféu Z-Cup, a 3ª posição para António Reis, à frente dele Marcos Leal, e venceu o nome que se tem destacado nas Z-Cup, Frédéric Bottolieri, 3 segundos à frente do segundo classificado, venceu esta primeira corrida. Como sempre em pista, a convite a BMW, representada por António Moreira e Mário Sobral, dupla que conseguiu um excelente 2º lugar à geral nesta primeira corrida. E quanto às Aprilia, o troféu Tuono Cup, 5º posto para Luís Soares. Miguel Sousa ficou na 4ª posição. Paulo Vicente foi o 3º das Aprilia, à frente dele Duarte Amaral. E venceu no troféu Tuono Cup esta primeira corrida, Pavel Bogdanov.
O piloto, com esta vitória na primeira corrida e a faltarem ainda 3 para o fecho do troféu, já se sagrou vencedor da Tuono Cup. Em pista já as máquinas das duas classes da Copa Dunlop Motoval. Na classe 1, Jaime Oliveira ficou na 5ª posição e houve uma disputa muito interessante para a obtenção do 3º lugar entre Miguel Romão e Henrique Gouveia. Os pilotos acabaram separados por apenas 7 décimas de segundo. Levou a melhor Henrique Gouveia, que conseguiu o 3º lugar, o último lugar do pódio. O angolano Vítor Barros ficou na 2ª posição, ainda com alguma distância para o primeiro, que foi Eduardo Monteiro. Quase 7 segundos de diferença. Foi, digamos, uma prova tranquila para o vencedor. Eduardo Monteiro ganhou na classe 1. Quanto à classe 2, 5ª posição para Nelson Cruz. À frente dele, Rui Palma. E os primeiros 3 lugares, Vítor Neves na 3ª posição, Filipe Brites na 2ª, André Gonçalves venceu esta primeira corrida. Alguma distância entre os pilotos. André Gonçalves foi o único a conseguir rodar quase aos 144 km/h. Nesta terceira jornada teve lugar também mais uma prova de captação de jovens pilotos com idades entre os 6 e 12 anos, uma iniciativa incluída no Mini Velocidade. Esta ação aconteceu no interior do paddock, no circuito do Estoril, onde os jovens pilotos tinham à sua disposição não só as motas, mas também todo o equipamento necessário para participar, sem nenhum tipo de custos. Uma iniciativa do Motor Clube do Estoril e Pneumáticos Motoval, em parceria com a Federação de Motociclismo de Portugal. No segundo dia desta penúltima jornada, começámos logo com uma prova incrível na Copa Dunlop Motoval. Uma corrida muito interessante entre os pilotos da classe 1. Henrique Gouveia, Miguel Romão e Vítor Barros lutaram por lugares de pódio. Henrique Gouveia ficou na 4ª posição, a 7 décimas de segundo de Miguel Romão. Miguel Romão conseguiu o 3º lugar e ficou a 7 décimas de segundo do segundo, que foi de novo Vítor Barros. Voltou a sair vencedor desta segunda corrida, exemplo do dia anterior, o piloto Eduardo Monteiro. Vitória dupla aqui no Estoril, mas apesar de tudo, nas contas desta Copa Dunlop Motoval, Eduardo Monteiro ocupa o 4º lugar, estando tudo em aberto para a próxima e última jornada. No que toca à classe 2, tudo muito idêntico em relação ao dia anterior, mantiveram-se as 3 primeiras posições. Último lugar do pódio para Vítor Neves, à frente dele Filipe Brites, e voltou a vencer por pouco mais de 5 segundos o piloto André Gonçalves. E também nesta classe fica tudo por decidir até à próxima e última jornada, com 2 pilotos a lutarem pela vitória na Copa Dunlop Motoval Classe 2. André Gonçalves lidera com 186 pontos, menos 5 para Filipe Brites, que está na 2ª posição. Muitos pilotos em prova para a junção do troféu Taça Luís Carreira, Z-Cup e Tuono Cup também. Na classe Super Sport, Miguel Branquinho ficou na 3ª posição. André Capitão fez 2º lugar, quase 14 segundos de diferença para Luís Belchior, que voltou a vencer aqui no Estoril, na 2ª corrida desta jornada. E é entre eles que se vai decidir o vencedor do troféu. André Capitão está na 2ª posição. O piloto da Motogalos tem 158 pontos, Luís Belchior tem 189. Augusto Machado voltou a ser o único representante da classe Superbike R, o mesmo acontecendo com Bernardo Vilar na classe Open R. Quanto a Superbike, na 3ª posição, Bruno Silva. Pedro Dias ficou na 2ª posição e venceu Afonso Cruz. E com esta vitória, o piloto que corre em Suzuki já é o vencedor antecipado do troféu Século XX Taça Luís Carreira na classe de Superbike. Na classe Open, tudo idêntico em relação aos primeiros lugares no que toca a esta 2ª corrida. Alex Laranjeira voltou a ser 3º, Carlos Pinheiro fez 2º lugar e João Curva voltou a vencer e a encurtar pontos em relação a Carlos Pinheiro, que no cômputo geral está à frente, 172 pontos. João Curva está em 2º lugar, tem 164. O vencedor será conhecido na última jornada. No troféu Z-Cup, com a não conclusão da primeira corrida por parte de Ricardo Pires, aumentou a distância neste troféu, no que toca a Frédéric Bottolieri, que voltou a vencer também esta 2ª corrida. Pouco mais de 9 segundos de diferença entre Ricardo Pires, o segundo, e Frédéric Bottolieri, que agora tem 250 pontos. Ricardo Pires tem 226. E no troféu Tuono Cup, já desde a corrida anterior que se tinha encontrado o vencedor deste troféu, Pavel Bogdanov,
que ainda assim voltou a vencer aqui esta segunda corrida no Estoril. 4 segundos de diferença para o segundo, que foi Paulo Vicente. Duarte Amaral ficou na terceira posição. E assim estão encontrados os 2 primeiros lugares, Pavel Bogdanov e Paulo Vicente. O último lugar de pódio deste troféu vai ficar decidido entre Miguel Sousa e Luís Franco. A corrida mais emocionante desta penúltima jornada no Estoril pôs no asfalto os pilotos de Pré-Moto 3 e Super Sport 300, estes últimos na sua última jornada, com tudo por decidir. 16 pilotos inscritos, uma prova com muita juventude e com muita vontade, e que marcou também a estreia absoluta nesta classe da piloto Bruna Santos. Uma outra menina protagonizou uma grande corrida no que toca a um duelo que travou desde o início com Bernardo Oliveira. Falamos de Rafaela Peixoto. 3 décimas de segundo separaram Bernardo Oliveira da piloto da RAM Motor Racing. Rafaela Peixoto fez 8º lugar. À frente, Marcos Ortiz na 7ª posição, Martim Jesus na 6ª e David Ferreira no 5º lugar. Depois, no 4º e no 3º, para a obtenção do último lugar de pódio, mais uma menina e um outro despique intenso nesta corrida de facto estonteante. Madalena Simões e Isaac Rosa. Foram apenas 6 milésimas de segundo que separaram Madalena Simões de Isaac Rosa, a cortar a meta quase em ex-aequo. Foi uma corrida incrível para ambos os pilotos. Isaac Rosa levou a melhor, ficou na 3ª posição. E aqui vemos o duelo do dia, não menos intensa a corrida entre Diniz Borges e Tomás Alonso. Tomás Alonso partia com vantagem de 15 pontos para esta última jornada. Diniz Borges tinha ainda uma palavra a dizer. E estes 2 jovens pilotos mostraram que de facto está garantido o futuro da velocidade em Portugal. Mesmo que Diniz Borges ganhasse a Tomás Alonso, bastava fazer 10 pontos de pontuação nesta última jornada para se sagrar campeão. Poderia ter moderado a sua corrida, mas o espírito de competição falou mais alto. E estes 2 pilotos, Diniz Borges e Tomás Alonso, proporcionaram um incrível espetáculo no circuito do Estoril. Aqui vemos os pilotos a rodar muito próximo um do outro. Levou a melhor Tomás Alonso, uma distância mínima. Como vemos a cortar a meta, foram 48 milésimas de segundo, o que diz bem da intensidade aplicada por estes 2 pilotos. E aqui vemos os 3 primeiros classificados no pódio. Isaac Rosa, o 3º, Diniz Borges na 2ª posição e Tomás Alonso, o vencedor, que assim revalida o seu título. Sabia que a vitória não era necessário para conseguir ser campeão, mas o meu objetivo é sempre ganhar, portanto esse foi o meu foco. Foi uma corrida batalhada até ao fim, com o Diniz, provavelmente a melhor corrida que tive esta época, sempre de início ao fim em luta com outro piloto, e agradecer à RAM Moto, a todos os meus patrocinadores, toda a minha família e amigos pelo apoio, e agora vamos festejar. Em pré-Moto 3, Tiago Balha ficou à frente de Rui Afonso na 3ª posição e foi mesmo emocionante a disputa pelo primeiro lugar entre o espanhol Fernando Burrosa e Gonçalo Ribeiro. Fernando Burrosa, o espanhol, ficou na 2ª posição, ele que corre em Espanha com uma Moto 4 na equipa de Miguel Oliveira. Cortaram a meta com 62 milésimas de segundo de diferença. Gonçalo Ribeiro levou a melhor. Em pista, os pilotos de Superstock 600 com os pilotos de Superbike. Indecisão também até ao final no que toca ao campeonato de Superstock 600. Nesta segunda corrida, Paulo Leite fez 4º lugar. Ricardo Silva voltou a ser 3º. Ele que ocupa também o 3º lugar do campeonato com 159 pontos. E na primeira corrida tinha vencido Vasco Estorrado. Agora Pedro Fragoso levou a melhor. Foi uma corrida mais conseguida de Pedro Fragoso, que obteve logo alguma distância em relação a Vasco Estorrado. E eles vão também discutir até ao final o campeonato nesta classe. Pedro Fragoso continua à frente com 177 pontos. Vasco Estorrado tem apenas -4. Vai haver competição até ao fim. Tudo se decidirá na próxima visita aqui ao Estoril. 3º lugar do pódio para Ricardo Silva. Vasco Estorrado é 2º. Pedro Fragoso foi o primeiro classificado. Em Superbike é que ficou tudo decidido. Já temos um novo campeão nacional de velocidade na classe rainha. 6 pilotos estiveram em pista. O último lugar foi para Mário Alves. E tivemos uma prova interessante cá mais atrás, com Ricardo Lopes, apesar de 5º lugar. Ficou a pouco mais de 2 segundos do 4º. Foi Tiago Pires.
Tiago Pires e Ricardo Lopes correm em Kawasaki. Tiago Pires ficou a 2 segundos de distância do terceiro lugar, que foi conseguido por Tiago Morgado. Tiago Morgado corre em Yamaha e foi ele que conseguiu o último lugar de pódio nesta segunda corrida. Uma corrida em que Romeu Leite geriu, sobretudo. O piloto venceu a primeira com alguma folga, mais de 18 segundos. Desta vez não foi além do segundo lugar, mas não deixou de disputar o primeiro de uma forma bem afincada com Tiago Cleto. Romeu Leite, com este segundo lugar, a 1/10 de segundo de diferença do primeiro, assegurou já o título de Superbike Nacional. E o vencedor foi Tiago Cleto, ele que se estreou no posto mais alto no Campeonato Nacional de Velocidade. Ele que não tinha concluído a primeira corrida devido a problemas técnicos na sua moto. Agora, com a moto em pleno, conseguiu superar Romeu Leite e vencer pela primeira vez uma prova do CNV. O piloto que ao longo da temporada teve alguns percalços que o fizeram perder pontos. Ele é da Pequeno Motos Racing Team, uma equipa que ainda tem possibilidades de vir a ganhar este campeonato Superbike por equipas. Tiago Cleto, que atualmente é terceiro no campeonato, sendo que já está encontrado o vencedor da classe rainha da competição. Romeu Leite é o atual campeão, sucede a Ivo Lopes, o piloto que há 17 anos anda no motociclismo, uma carreira feita de altos e baixos, pois claro, e finalmente alcançou aquele que é para o piloto o sonho desde criança. Sagrou-se campeão nacional de Superbike. E aqui estão os pilotos no pódio. Terceiro lugar para Tiago Morgado, Romeu Leite, o campeão nacional, na segunda posição, Tiago Cleto na sua estreia no primeiro lugar. O fim de semana começou um bocado atribulado. Ontem tivemos uns problemas técnicos na moto, não conseguimos terminar a segunda corrida. Hoje sabíamos que tínhamos ritmo para andar na frente, o warm-up correu bem e pronto, dei tudo na corrida. Para o ano vamos voltar ainda mais fortes, vamos fazer uma boa pré-época, acabar esta época também, ainda falta 2 corridas, tentar dar o máximo. Para o ano tentamos lutar pelo título. Houve emoção até ao fim nesta penúltima jornada, também nas classes mais jovens. Estamos a ver em pista os pilotos de 85 GP Moto 4 e Mir Moto 5, os jovens pilotos que continuam a animar o asfalto do CNV. Quinto lugar para Vasco Camoesas, David Dias ficou na 4ª posição e destacados 3 pilotos lá na frente que desde cedo assumiram o comando desta corrida: Lourenço Vicente, Alexandre Cabá e Gonçalo Capote. Os pilotos terminaram distanciados por meras décimas de segundo. Lourenço Vicente ficou na 3ª posição, mas a 2 décimas de segundo de Alexandre Cabá, que ficou no 2º lugar. E por sua vez Alexandre Cabá ficou apenas a 1 décima de segundo de Gonçalo Capote. Foi de facto uma corrida muito boa, protagonizada por estes 3 jovens pilotos. Em Moto 5 foi o regresso às vitórias de Gonçalo Capote, que aproveitou para aumentar ligeiramente a vantagem em relação a Alexandre Cabá. Tudo para se decidir também na última ronda. 5 pilotos em 85 GP Moto 4. Quinto lugar para Fernando Santos. Adelino Patronilho ficou na 4ª posição. E nos 3 lugares da frente, ainda algo distanciados os pilotos, terceiro posto para Francisco Pires, que está também na 3ª posição do campeonato, tem 77 pontos. Pedrinho Matos ficou no 2º lugar, a mais de 27 segundos de distância de Afonso Almeida, que venceu a corrida. Por esta ordem também no campeonato, mas ainda contudo por decidir, Pedro Matos é segundo no campeonato, com 105 pontos, mais 15 para Afonso Almeida, que venceu também esta corrida no Estoril. Quinta prova do Campeonato Nacional de Velocidade, última jornada para Super Sport 300, a classe que proporcionou um excelente espetáculo aqui no Estoril. Sagrou-se campeão Tomás Alonso, também já há campeão antecipado na prova rainha da Superbike. Romeu Leite é o novo campeão, mas ainda há muito por decidir na última jornada do campeonato.